o Yuri já se encontra aqui para conversar com a gente sobre esse assunto, e aí a gente vai, de uma certa forma, chamar a atenção do que está muito em moda também daqui a pouquinho, que é o monitoramento de segurança eletrônica. Mas nós vamos deixar esse assunto mais para o finalzinho, tá bom, doutor? A gente já vai logo iniciando. Primeiro dizer bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. E aí a gente chama a atenção. Você mora no apartamento, você mora no condomínio, obviamente você paga o condomínio, né? E aí eu queria saber de quem é a responsabilidade quando acontece um furto dentro do apartamento daquela pessoa ou dentro do ambiente do condomínio. Primeiramente, bom dia a todos. Seguinte, se o furto ocorrer dentro do apartamento, a gente sabe que para o direito a gente tem que analisar N situações. Sim. Então vamos lá. Como é que o bandido entrou dentro do apartamento? Foi por uma falha de segurança do condomínio? Foi por uma negligência do porteiro, um portão quebrado, uma cerca elétrica quebrada, um muro baixo? Aí o condomínio pode ter responsabilidade. Certo. Pode, não é obrigado, não existe uma lei específica sobre isso. Mas, se não... E deveria, porque se você paga um condomínio e você deixa de pagar, você corre o risco de perder o apartamento. Exatamente. Então deveria, né? Todas essas regras, elas são previstas dentro da convenção do condomínio, do regimento interno. Sim. Então, é aquilo. Então, quando você se propõe a morar no apartamento, a gente sempre fala, leia a convenção, são as regras do condomínio. É o que é segurança. O seu condomínio vai ter câmera, o seu condomínio vai ter aquele motoqueiro rondando, vai ter porteiro 24 horas, então eu sei que minha segurança é essa. Furtos dentro do apartamento, dependendo da situação, o condomínio é responsabilizado. Mas digo que na maioria das vezes a responsabilidade é do morador. Pronto. Então, assim, ele pode se munir de toda a segurança do condomínio, né? Por exemplo, se esse apartamento foi, de uma certa forma, ele estava fechado, ele estava trancado, ele estava com cadeado, e mesmo assim aconteceu, ainda é da responsabilidade do... Te digo, você tem que observar o que é que o condomínio lhe propõe. Sim. E se nenhuma desses métodos de segurança foram violados. Se nenhum foi violado, como é que o bandido entrou? Ele entrou pela varanda, ele entrou por outro meio que não teve nenhum problema com o condomínio, então a culpa, obviamente, é do bandido, mas você não tem o direito de cobrar isso do condomínio, porque o que o condomínio lhe propôs de segurança estava lá. Então, doutor, nós podemos dizer o seguinte, que cabe aos condôminos realmente fazer uma ação dentro do condomínio juntamente com o sindicato. Sim. Com o síndico, de como tem que ser todos os direitos daquele condomínio. Exatamente. Porque muitas vezes isso não se é prestado tanta atenção. Você joga a responsabilidade para o síndico o síndico não lhe entrega, muitas vezes, o que você quer e necessita dentro daquele ambiente. É isso. É isso. É aquilo que a gente fala. Antes de você cobrar algo do síndico, do condomínio, veja se o seu condomínio realmente está no regimento dele, que a segurança vai ter câmera 24 horas, que vai ter um porteiro. Naquele dia o portão estava quebrado, às vezes o portão quebra, ele não deixa o portão aberto. Então tem um fluxo que você não sabe quem é. Então, por que quebrou? Vamos consertar logo. Então, antes da gente cobrar alguma coisa do síndico, os próprios condôminos têm que ter esse trabalho deles se protegerem. Observar o que tem, que é de qualidade ou não, para daí então colocar dentro desse regimento. Exatamente. É isso que acontece muitas vezes, doutora. As pessoas, elas acreditam que estar dentro de um condomínio é 100%. Estar seguro e acreditam que dentro desse regimento já tenha toda essa segurança e muitas vezes não tem. Exatamente. E o próprio condomínio, dentro do regimento, ele fala, não é responsabilidade do condomínio por furtos ocorridos dentro do apartamento. Em áreas comuns, em áreas comuns você pode entrar com uma indenização contra o condomínio. Tudo que ocorre em áreas comuns, área de lazer, piscina, estacionamento, aquelas áreas de convivência. Nossa, doutor, mas é tão complicado, né?
complicado, porque a gente sabe que dentro de um condomínio tem milhares de pessoas. Exatamente. Mas tudo bem, não deixa de ser responsabilidade do dono do apartamento e, de uma certa forma, avaliar tudo. Por isso que é bom ficar por dentro. Exatamente. Os condôminos devem, juntos, provocarem uma reunião, sim. uma situação e lerem, e entenderem o que o regimento diz. Exatamente. Inclusive... Ou incluírem no regimento exatamente. o que se quer. Porque às vezes você mora num bairro onde ele chama mais atenção, é mais propício para esse tipo de coisa. Exatamente. Então você tem que se precaver. Então essas assembleias que ocorrem geralmente mensalmente, elas são muito importantes por isso. Nessas assembleias em que você consegue fazer a alteração do regimento. Então, como você disse, se o meu bairro é um bairro mais propício, está tendo um aumento da criminalidade, então vamos aumentar a segurança do condomínio. É só a gente aumentar? Não, tem que mudar no regimento, tem que ser aprovado na assembleia pelos outros moradores para que ocorra essa alteração na segurança. Muito bom. O que fazer em caso de furto, né? Então, assim, aconteceu. Quais são os direitos desse morador? A primeira coisa, ele tem que abrir um BO. Sim. E aí, abrindo um BO, ele vai conseguir, por exemplo, ter acesso às câmeras, ele vai ter acesso a toda a segurança que o condomínio diz que tem, para ele poder analisar o advogado e toda a questão policial, a investigativa, analisar de onde é que veio, de quem foi a culpa. Foi a negligência? O porteiro às vezes ajudou, algum funcionário ajudou? Ou foi realmente, não, o condomínio ele não teve culpa? Pronto, nesse momento, o doutor está falando dessa fiscalização, de uma certa forma, da próprio sistema de filmagem. Exatamente. Digamos que esse sistema de filmagem que está lá no regimento, dizendo que ele funciona, caso isso venha ocorrer de não estar funcionando, isso é um problema para o condomínio. Aí o condomínio ele tem a brecha dele ter a responsabilidade. Tem que ter muito cuidado, né? Então fica aí a orientação. Outra coisa que a gente gostaria de saber. Nos últimos tempos tem acontecido muito a segurança eletrônica nos condomínios, com a retirada das pessoas. Exatamente. E ficando somente o monitoramento de câmeras de segurança. O que falar a esse respeito relacionado à segurança destes ambientes? Quais são os direitos e os deveres desses condôminos? A gente mantém os direitos e deveres, apesar de ser agora uma máquina, uma inteligência artificial, em que uma empresa geralmente cuida, supervisiona essa inteligência e que não está presente. Então, ocorrendo um furto, segue o parâmetro, segue o que eu expliquei, com a indenização também podendo ser sobre a empresa. Então, se naquele dia o sistema não funcionou, naquele dia ocorreu uma falha, então se eu como morador, você como moradora, responsabilizamos o condomínio vai responsabilizar a empresa. Porque ocorre o pagamento? Ocorre. Por que não estava funcionando? Vamos falar com a empresa. Então, em vez de ser um porteiro, um zelador, uma pessoa que trabalha, nós iremos responsabilizar a empresa que era, teoricamente, para cuidar da segurança do condomínio. Ela está assumindo a responsabilidade de homens. Exatamente. Que ali deveriam estar. Te digo que te digo aqui que aqui em Teresina tá viralizando muito, né? Hoje em dia você aperta o interfone. Uma empresa de fora que fala com um condômino, não é mais um porteiro. Se falhar, se o portão abrir, de quem é a culpa? É da empresa, que era para estar assegurando a segurança do condomínio. Então, o condomínio, se ocorre um furto, você entra com uma ação responsabilizando subsidiariamente o condomínio / empresa. Doutor, como é que as pessoas, os condôminos, eles podem se munir também de segurança em cima desse sistema de monitoramento dentro desse condomínio? Por exemplo, tem que ser analisado também o regimento? Com certeza. Por exemplo, a partir de hoje, começa uma segurança eletrônica. Então, é necessário que o síndico apresente o relatório. Por exemplo, foi determinado que vai ter aquele sistema de segurança dentro do condomínio. Beleza. Mesmo que tenha sido falado verbalmente, esses condôminos vão ter que receber todas essas informações, havendo uma segunda reunião
para dizer se concordam ou não com aquele tipo de sistema de segurança? Com toda certeza. Porque assim, o que acontece? De repente, pode acontecer de alguns concordarem, outros que não estavam presentes não concordarem, mas até então não tem nada visível, papel na mão dos demais condôminos que não estavam presentes. Sim. Aí, digamos, aquele regimento, daquele sistema de segurança eletrônica, se não for compatível aos que os demais desejam, aí pode haver mudança. Pode. Qual é o direito desse condômino? Toda a Assembleia, ela tem um quórum para aprovação. Sim. Então, quando você leva uma proposta dessa, de trocar um porteiro, as pessoas, por uma máquina, uma inteligência artificial, para ter a sua aprovação, existe um quórum de votação e apoio desses condôminos. Então, aqueles que não foram, eles criam uma responsabilidade de dizer, o direito eu perdi. Por quê? Porque eu não estava lá. Beleza. Então, eu tenho que agora me adaptar à maioria. O quórum, ele foi seguido? Foi. Foi feito tudo pela Assembleia normalmente, de acordo com o regimento interno? Então, se a maioria aceitou, inclusive, quando ocorre essa mudança, envolve uma mudança financeira também. Você tem que pagar direitos trabalhistas, você tem que pagar agora a manutenção de uma máquina. Então, por isso que é importante, pessoal, comparecer à Assembleia. Se você não concorda, se você é o único que não concorda, você vai ser escutado. Agora, compareça. É aquela velha ditado, ninguém sabe o que muito quer, né? Foi algo só verbalmente falado e não foi apresentado. Porque assim, no final de tudo, você tem que receber porque assim, pode ter sido concordado, mas pode não ter sido visto todas essas informações dentro do regimento, para saber se essa segurança toda realmente vai acontecer. Verbalmente é diferente de papel na mão. 100%. Verbal, a gente fala, o que existe para o juiz, o que existe em caso de ocorrer algum problema, é o que está no papel. O mundo é o documento. E se o papel não veio no dia dessa reunião? O papel da empresa, desse regimento. E aí tem um grande problema. Aí existe um grande ponto em que a gente precisa... Se só foi falado, mas não foi levado o material, só assinaram concordando que gostariam, mas não tem lá as informações de que tipo de segurança. É um processo inválido. É um processo inválido. É importante as pessoas terem essa consciência. É um processo inválido. Existe uma burocracia, um procedimento que tem que ser seguido. Por isso que geralmente as imobiliárias, elas sempre estão nas assembleias, porque elas sabem um procedimento a ser seguido. Então, se existe uma proposta, por exemplo, 3 empresas querem botar uma inteligência artificial no condomínio, tem que ser no papel, repassar para todos os condôminos no grupo, pessoalmente. Independente de quem estava ou não estava. Por isso também é bom ter um grupo, porque todo mundo analisa valores. Então, na Assembleia a gente apresenta a proposta, na outra a gente discute se aprova ou não. Não se faz, não se leva uma única empresa e já se aprova. Não. Isso está errado, né, doutor? Sempre tem que ter mais de uma. Sempre. Para ter a certeza. Para ter a certeza. Fatos. E o que elas oferecem, geralmente o próprio representante das empresas vai na reunião para apresentar o projeto comercial, apresentar panfleto, tudo isso. Muito bom. Então, é interessante que as pessoas fiquem atentas sobre os seus direitos. 100%. Né? Para que elas não venham amanhã ou depois sofrerem com prejuízo, né? Porque existem situações, medidas que são tomadas da noite para o dia que não podem ser feitas de qualquer jeito, né, doutor? Não. É aquilo, antes da gente cobrar... Eu vivo em condomínio, eu moro em condomínio, a gente sabe que a gente vive numa sociedade. Sim, então, antes da gente... Uma coletividade. Antes da gente cobrar algo, a gente precisa entender. Se eu topei, se eu concordei em morar num condomínio, lá existem regras. Mas até onde a regra do condomínio vai, até onde é minha regra. Então, não é porque eu moro num condomínio que eu vou deixar minha porta todo tempo destrancada. Sim. Eu tenho que saber que eu vivo na coletividade. Eu não sei quem é meu vizinho, eu não sei quem anda à frente. Doutora, estamos vivendo num país que não é de primeiro mundo. Não. Infelizmente estamos longe disso. Não é de primeiro mundo e assim, a gente sabe que tudo que é de forma tecnologicamente falando não é 100% igual ao ser humano. Existem falhas, com certeza. Existem falhas. Então, tudo isso tem que ser muito analisado porque é muito sério, né? E aí, assim, as pessoas que pediram para que a gente falasse sobre esse assunto dentro do programa, eu acho muito interessante porque tá virando uma febre, né? Com certeza. Muitos colocam um sistema de segurança dentro do condomínio porque acham que vai diminuir o valor. E muitas vezes pode ser o contrário, né? Inclusive por isso que nessas empresas existe uma
uma atenção semanal de ver se realmente está prestando, se realmente o sistema está tendo a segurança esperada. Por isso que tem que ser analisado o contrato, realmente a empresa, o valor a ser pago, tem o teu período de teste, se realmente as pessoas vão se identificar. Geralmente existem as pessoas mais idosas que não se identificam. Muito bom só falar sobre isso. Digamos que você aceitou, mas caso essa empresa não venha a suprir realmente o desejo desses condôminos, qual o direito dele de continuar ou desistir de um contrato que digamos que está lá há 3 anos? Tudo isso é uma negociação contratual. Depende da proposta que a empresa faz para você e você fala, pois ok, vamos fazer um teste de 1 mês. Se nesse 1 mês não der, quanto é que eu te pago? Não, você paga só a instalação dessa... Ok. Ou não pago nada. Esse é um período que a gente que a empresa arca. Então, tudo isso é uma negociação condomínio com uma empresa. Mas, geralmente, é feito, sim, esse período de teste, saber se as pessoas vão se adaptar. Existem pessoas diferentes, pessoas jovens que na mesma hora sabem, mais velhos que não conseguem. Tem gente que, esse é um controle, perde, não lembra da senha. Então, tudo isso precisa saber se o condomínio vai se adaptar. Adaptando, ótimo. Se não, o que é que o contrato diz? Vamos encerrar? O condomínio vai pagar uma multa? Tudo isso o contrato tem que deixar muito expresso. É porque tudo é muito bonito, né? É um marketing. Na hora de apresentar, todo é mundo tudo apresenta perfeito. bem, né, doutor? Estamos em todos os lugares. Estamos grandes. E aí você se encanta. Gente, é marketing. Olha, eu sou uma publicitária, eu digo de verdade para vocês. Tem muito marketing, mas tem muita credibilidade, tem muita verdade. Para onde é que você está indo? Você tem que analisar todos os pontos para que você não venha se decepcionar. Todos. E é tudo nessa vida. Tudo. Né? Tudo nessa vida. Doutor, acho que falta mais alguma informação que a gente possa levar para quem está em casa? Só realmente, antes da gente fazer essa cobrança do síndico, o síndico, ele é um representante do condomínio. Sim. Ele é uma pessoa que assegura as leis. Então, entenda onde você está morando, entenda quais são os serviços que você paga mensalmente no condomínio, o que é que ele vai lhe propor. Se a câmera não funciona, por que não funciona? Vamos consertar. Então, e mesmo ocorrendo uma negligência do condomínio, a gente sabe que existem possibilidades de você ser indenizado. Mas depende de cada caso. Muito bom, gente. Olha, então, cada um que está aí morando no seu condomínio, buscar os seus direitos e não ficar distantes dele. Exatamente. Né? Tem vários direitos aí, você não vai querer ficar por fora deles. Exatamente. Quem quiser entrar em contato com você, doutor? yurichaves.adv, YURI yurichaves.adv. Muito bom. Inclusive, olha, atenção, você que é de condomínio, você também pode buscar os advogados para vocês terem eles também ali numa auditoria, ali cuidando, por exemplo. Preventivo. Advogado é preventivo. Para estar cuidando, para estar te alertando, dizendo quais são as situações que você pode vivenciar. Exatamente. Né, doutor? Saber se realmente o contrato está bem assegurado, se o regimento está correto. Então procure seu advogado de confiança. Doutor, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Continue aqui com a gente.